quais pensamentos podem destruir a sua vida ou mesmo tirar toda a confiança, a fé para você criar uma nova realidade. O que você ouvia muito quando criança, adolescente, talvez até ouça hoje em dia, ou mesmo o que fica aqui martelando, sabe? Aquelas palavras, aquelas frases que ressoam e calam fundo dentro da gente. Você não é bom o bastante, você não é boa o bastante, faz tudo errado sempre, você é um fracasso mesmo, olha que ridícula, olha só que idiota. São só alguns exemplos, né, pra gente não entrar tanto aqui nessa frequência e isso não te desanimar mais ainda. Mas é muito frequente eu receber algumas pessoas no consultório que elas ainda carregam o fardo de acreditar no que diziam pra ela lá na infância. Eu vou dizer uma frase para você que ainda fica presa ou preso em frases que você ouvia há sei lá quantos anos atrás. Supere o passado e pertença ao futuro. Uma outra dica, uma dica de ouro, essa você tem que levar para sua vida daqui para frente, nunca mais se esquecer disso. Coloca na testa se for preciso, escreve no papel, anda com isso junto, sei lá, faz alguma coisa para que o que eu vou te dizer agora nunca mais saia de você. Presta bem atenção. O que essas pessoas falavam de você, não importa quem eram, se era mãe, pai, tio, avó, avô, alguém que criou você, cuidou de você, mesmo que você ame essa pessoa. O que ela dizia sobre você, o que esta pessoa repetia nas frases duras que ela dizia pra você, não era sobre você. Como assim, Kátia? Isso mesmo. Tudo que nós vemos lá fora é um reflexo do que nós estamos vivendo aqui dentro. Então, quando a sua mãe, seu pai ou alguém próximo a você dizia você não é bom o suficiente, de quem que ele estava falando de fato? Não era de você, era dele mesmo. Entenda que palavras duras que nós ouvíamos lá atrás geralmente são um reflexo do que essas pessoas enxergavam nelas mesmas. Eu canso de constelar nos meus atendimentos e ver em praticamente todos os atendimentos que quando a gente coloca no campo, sem a pessoa saber, porque eu sempre faço um movimento oculto, no final é que eu revelo quem são os representantes. Quando a gente faz os movimentos, fica muito claro que aquele filho que tanto reclama daquele pai, daquela mãe, aquele filho que tanto se afasta da sua origem, que tanto critica, que tanto julga, na verdade ele nunca se colocou no lugar daquele pai, daquela mãe. Eu costumo dizer para os meus clientes no final das sessões, já imaginou se você estivesse no exato lugar do seu pai ou da sua mãe? Passando pelo que eles passaram, vivendo o que eles viveram, ouvindo as palavras duras que eles também ouviram? Ou você acha que os nossos pais aprenderam a ser duros com a gente aonde? Provavelmente com os nossos avós ou bisavós, não é mesmo? Então, essa dureza, essa crítica, essa dificuldade muitas vezes de expressar algum afeto não é culpa deles. Simplesmente eles estão dando aquilo que eles têm. Eles são aquilo que eles aprenderam a ser. Então, comece a se despir, a se desapegar da ideia de que os seus pais ou essas pessoas vão mudar, porque muito provavelmente eles nunca irão mudar. Acolha no seu coração a ideia de que eles não escolheram ser diferentes, provavelmente não farão diferente e aquilo que você espera deles você nunca terá. O dia que você trouxer o que eu te disse agora para o coração e assumir que você não vai mais receber nada dos seus pais, eles não têm mais o que te dar. Já te deram tudo, já te deram a vida. No momento em que você estiver no seu lugar, parando de querer salvar papai e mamãe das dores deles, porque é isso que fazemos constantemente. Quando a gente assume essas frases duras para nós, é uma maneira de a gente se super identificar com a dor deles, não com a nossa. Porque, poxa vida, se hoje eu sou um adulto, eu tenho consciência de muitas coisas, eu estudo, eu tenho conhecimento. É que muitos dos nossos pais, a maioria, não teve. Eles não tiveram acesso a YouTube, não tiveram acesso à informação como a gente tem hoje. Então, para eles mudar é muito difícil. Eles precisam se reinventar muito. Para nós é um pouco mais fácil. Para os mais jovens vai ser mais fácil ainda. Ah, vai ter os resistentes, vai ter os que não vão mudar? Sim, sempre vai ter. Mas veja que para as gerações anteriores é muito mais difícil do que para nós. A gente já teve acesso à televisão, a gente teve acesso à internet muito mais cedo.
Quando eu tinha, sei lá, meus 20 anos, eu já tinha visto internet, eu já conhecia computador. Antes disso, acho que com 15, 16 anos, eu já estava fazendo meu primeiro curso de datilografar no computador, inclusive. Nem era datilografia, mas era de fazer tipo a datilografia no computador. Eu lembro de um programinha que eu usava no curso de computação, que a gente aprendia a usar o teclado sem precisar olhar para o teclado. Era muito legal. Olha só, né, gente? Meu Deus, quantos anos faz isso? Nem vou revelar quantos anos faz isso. Mas só para você ter uma ideia, hoje eu tenho 40 anos. Eu tinha 15, então já faz um bom tempo, né? Mas enfim, o que acontece é que às vezes a gente entra numa postura de muito julgamento sem se colocar no lugar do outro e a gente se julga acreditando no que o outro diz. Hoje, quando eu escuto uma crítica dura, quando alguém fala algo pra mim que dói aqui dentro, eu respiro fundo, eu não rebato mais, eu não tento me defender, eu não tento mostrar que eu tenho razão. Pra que isso? Tipo, quem tá perdendo a razão é o outro que tá me criticando. Pra que eu vou entrar nessa briga? Não vale a pena. Então eu respiro fundo, ouço. E a minha forma de blindar emocionalmente a vontade que a gente tem às vezes de esganar aquela pessoa é pensar que tudo que ele está falando sobre mim não é sobre mim, é sobre ele. Aí eu tomo a decisão, eu faço a escolha de acreditar no que eu tô ouvindo, tomar aquela dor pra mim ou não, soltar. Olha, isso que você disse não é o que eu acredito. Tá tudo bem se você acredita nisso, mas eu não. Eu não preciso nem dizer isso, mas internamente eu posso ter essa postura confiante, de fé em mim mesmo, onde aquilo que o outro me trouxe não vai me afetar. Porque a questão nunca é o que os outros falam, o que os outros fazem, o quanto o outro é tóxico. A gente adora culpar o mundo pelos nossos problemas. Toma essa responsabilidade pra você. Vamos ser adultos o suficiente, maduros, né? Senão a gente entra naquela postura da vítima, que muitas vezes acredita que todos os problemas dela têm a ver com o governo, tem a ver com a religião, tem a ver com as pessoas tóxicas, tem a ver com o marido, com a esposa, com os filhos, com a família. Só que a gente sabe que não é assim. O que o outro mostra e o quanto o que o outro faz me incomoda não é sobre o outro, é sobre mim mesmo. No momento que eu tomo essa atitude e que eu escolho ocupar o meu lugar, não um lugar de querer salvar tudo e todo mundo, de querer resolver tudo para todo mundo, mas um lugar que me cabe. O que é possível dar e que você tem para dar. O que é possível não dar, porque você não tem para contribuir. A gente tem que ter essa clareza. Então, quando alguém te fala, ou quando vem aquelas frases de antigamente, né, ressoando na sua mente, no seu coração, porque quando tá na mente, a gente vai tentando driblar, vai pensando em outras coisas, vai fazendo algum movimento, mas quando aquilo mexe no coração, a nossa condição emocional fica extremamente afetada, eu começo a realmente me sentir um fracasso, dói ouvir que eu sou um fracasso, dói ouvir que eu não sou o suficiente, dói ouvir que eu sou incapaz, que eu não faço nada direito. Quando isso dói, isso já passa a ser emocional, não só mental, porque uma coisa é eu ouvir e ter consciência do que eu tô ouvindo. Outra coisa é deixar isso se expandir mais ainda dentro de mim, a ponto de eu me sentir mal pelo que eu tô ouvindo. Porque aí sim é o casamento perfeito, do mental com o emocional. É coração acreditando naquilo que a mente está percebendo. E aí, quando você toma isso como uma verdade, você acredita que aquilo é real. E você começa a ter atitudes, comportamentos, o seu corpo se vicia quimicamente, de maneira que você começa a criar realidades onde aquela frase lá faz com que você o tempo todo confirme que você é o fracasso. Você é insuficiente. Você não é bom o bastante. É como se a gente fosse tomando como verdade aquilo. Eu não tenho essa consciência. Eu não sei que o que o outro fala é sobre ele, não é sobre mim. Aí aquilo que o outro fala, eu acredito. Eu tenho fé naquilo. Poxa, minha mãe, meu pai, falou a vida inteira que eu não sou o suficiente. Que eu sempre faço as piores coisas. Que... Vai falar um nome fake. Que eu sempre faço cagada. Que eu sempre falho. Ou seja, quanto mais eu ouvia, mais isso foi se confirmando. Agora eu pergunto, a culpa é do seu pai e da sua mãe por ter falado isso? Quase 100% vai dizer, claro, Kátia, sim. E eu vou te dizer, não, não é culpa dos seus pais, é culpa sua, que cresceu e continua se sentindo aquela criança que lá atrás ouvia aquilo e acreditava naquilo. Quando você era criança, você não tinha discernimento, ok? Mas você cresceu, você tem conhecimento, você tem acesso à informação. Agora é uma escolha sua, continuar no lugar lá daquela criança que sofria ouvindo isso, ou olhar para sua criança e dizer assim, ei, a gente cresceu, estamos bem agora. Hoje a gente não acredita mais nisso.
Faça um acordo com a sua criança. Olhe para ela e diga, tá tudo bem, hoje a gente já é adulto, hoje a gente tem uma outra realidade, hoje a gente acredita em coisas diferentes. Nós somos muito bons no que fazemos, dentro das possibilidades que nós temos, certo? E perceba que aquilo que era falado não era sobre você, era sobre quem te falava. O que a gente projeta lá fora sempre é um reflexo do que a gente está vivendo aqui dentro. As palavras duras que a gente fala para o outro ou para a gente mesmo é um reflexo do que a gente está alimentando dentro da gente. E para confirmar isso, a gente cria situações para se colocar nessas situações para confirmar de novo a crença que a gente tem. Então, se você ouvia que você é um fracasso, só para ficar bem certinho essa estrutura e esse raciocínio, você ouvia que era um fracasso. Tudo que você fazia estava errado, ok? Você cresceu ouvindo isso. E você continua com essas vozes dentro de você. Você segue com isso. Você não superou esse passado. Você continua lá, sofrendo por aquilo que te falavam. O que acontece é que você sempre vai achar um jeito de fracassar nas suas coisas. Sempre! Por quê? Porque você tem que justificar aquilo que você acredita. No momento que você quebra isso, no sentido de olhar, acolher, ok, eu ouvia que eu era um fracasso. Isso é verdade? Agora eu confronto o que me falavam. Isso é verdade? Eu nunca tive sucesso na vida? Não, eu tive. Pô, eu tô vivo. Seu maior sucesso é estar vivo. Seu maior sucesso é poder respirar, caminhar, fazer as coisas que você faz. Não são os resultados que você tem. Desculpa, mas você não é um número, você não é um resultado, você é muito maior do que isso. No momento que você começa a se encantar e se entusiasmar com o sucesso que foi possível que você tivesse, você vai virando essa chave internamente, no sentido de parar de acreditar que você é um fracasso, porque de fato você não é, eu tenho certeza que você não é. Se você está aqui me assistindo, minimamente você tem ou um computador ou um celular, você tem internet, você não deve estar morando embaixo da ponte, você não deve estar passando fome, porque senão você nem teria acesso ao meu vídeo. Então você é um sucesso. Considere-se um grande sucesso. Porque eu acredito que ninguém que está me assistindo aqui está passando um perrengue tão grande que não tem onde comer, não tem onde dormir, ou melhor, não tem o que comer, não tem onde dormir e está simplesmente na beira do precipício. Eu acredito que não. Pode até estar com algumas dificuldades financeiras, com alguns perrenguinhos aí na vida, mas são tudo coisas solucionáveis. E nada é maior do que a vida. Dinheiro nenhum é maior que a vida. Nada é maior do que a vida, gente. Nada. E o dia que você enxergar isso e trouxer essa consciência para o seu coração, todo o restante se alinha, se ajusta. É por isso que nos meus atendimentos eu faço um trabalho muito profundo com relação a isso. Inclusive, essa semana chegou uma cliente aqui para fazer atendimento e ela contou que nesse momento ela está totalmente sem vontade de viver, inclusive já pensou em tirar a própria vida. E ela veio procurar ajuda porque ela não sabe mais o que fazer. Todos os recursos que ela tinha para tentar resolver sozinha essa situação já se esgotaram. Só que ela tem família, né? Tem marido, tem filho, tem responsabilidades, tem trabalho, ela tem empresa, então ela não quer simplesmente tirar a própria vida, né? E óbvio que para chegar num extremo desse a pessoa nem procura ajuda, ela já comete o suicídio, né? E nesse caso, com certeza, era um grito de socorro dessa pessoa, da alma dela, né, querendo ajuda. E aí foi interessante porque em alguns casos, né, não que tenha sido especificamente o caso desta pessoa, mas eu lembrei disso agora, é interessante que às vezes a gente tá vivendo uma vida meio que tentando salvar os nossos pais da dor deles. Quando a gente escuta deles, por exemplo, né, você é um fracasso, você não é bom o suficiente, e a gente toma isso como verdade, mesmo não sendo, é uma tentativa inconsciente de tentar sanar a dor que eles carregam. Porque provavelmente eles também foram tratados assim e sentem uma dor com relação a isso, né? No meu caso, eu fui filha de pais separados, sou filha de pais separados, né? Meus pais são separados até hoje. E muitas vezes eu fiquei no meio deles, tentando sanar a dor deles, a dor da separação, a dor das dificuldades que cada um viveu, então um pouco pra lá, um pouco pra cá, um pouco ficar com meu pai, morei com a minha mãe sempre a vida toda, né? Mas ia posar no meu pai, ficava com ele, então eram muitas coisas que eu não sabia resolver internamente, obviamente, eu era uma criança, e que a gente cresce sem ter essa consciência, porque os nossos pais não sabem lidar com isso, não sabem passar essa consciência pra gente, e a gente provavelmente vai aprender isso só lá na vida adulta. Então, muitas vezes a gente tá nesse meio aqui, sabe? Tentando resolver as tretas dos nossos pais, tentando resolver as dores deles. Cada caso é um caso, cada história é única, mas às vezes você tá nesse lugar aqui onde não há espaço pra sua vida. A vida tá aqui, ó, ela é gigante, ela é enorme, ela tem tudo disponível para você, mas você tá aqui, você não consegue soltar esse cordãozinho umbilical aqui da mamãe, você não consegue soltar do papai, às vezes por sentir falta deles, às vezes por estar apegado à dor deles, de forma consciente ou inconsciente. Esse tipo de movimento é muito comum na vida dos filhos, né? No momento que você faz alguns movimentos internos, que aí eu conduzo isso nas sessões,
e você sai desse meio e você deixa os seus pais na história deles, para que possam se ver, para que possam resolver ou não, porque podem decidir não resolver, há espaço para você ir para a vida. Há espaço para você seguir o seu caminho, para você ser tudo que a vida espera que você seja ou, né, dispõe para você ser. Porque você merece, você pode. Mas nesse lugarzinho aqui, não há espaço para você olhar para a própria vida. Você vai ficar hora querendo resolver coisas da mamãe, hora querendo resolver coisas do papai, hora querendo salvar, hora querendo tirar a dor deles, hora não aceitando o destino deles, querendo brigar com um, com o outro, se aliar com um, se aliar com o outro. É uma confusão completa. E nesse lugar aqui, eu vejo muitos relatos de clientes que a vida está totalmente travada. Totalmente travada. Sem a pessoa sair do lugar, porque ela fica nisso aqui o tempo inteiro, ó, nesse embate o tempo todo. Até que ela escolhe sair disso com amor. Não é por rebeldia que se faz isso, é por amor, tá? Ai, não quero mais saber do meu pai e da minha mãe. Não, não é assim que funciona, tá? Pelo amor de Deus. Você precisa reconectar, você precisa acolher papai e mamãe como são. Primeiro, fazer um movimento com eles, aceitando a história deles, para então você se sentir livre para seguir. Energia de liberdade é a energia que atrai prosperidade. Dinheiro precisa de liberdade, ele precisa ver, ele precisa sentir que você está livre para criar. Quando a gente está no meio das confusões, não tem espaço mental, não tem como criar novas realidades, novos caminhos. E, consequentemente, não prospera, não cresce, o trabalho não vai, as relações são difíceis, tudo trava. Parece que a dificuldade ela se expande para todos os setores da vida. Começa pequeno e vai expandindo. Então, esse é o movimento que a gente pode fazer para soltar e para conseguir liberar esses pensamentos destrutivos. Então, para fechar aqui, o que eu faço? Primeiro, eu entendo que esses pensamentos muitas vezes não são sobre mim, é sobre o outro que fala aquilo. Tá, Kátia, e pensamentos aleatórios que vêm? Aí é uma escolha sua acreditar neles ou não, porque medo e fé faz você acreditar no que não existe. Primeiro vem o pensamento, você cria uma imagem, se você se associa a essa imagem emocionalmente, você deu energia para isso. Isso vai criar a sua realidade. Quando fica só no plano mental e você libera, você vai fazer outra coisa, você vai meditar, você vai para a natureza, você acha um caminho para não pensar naquilo, aquilo não ganha força. Mas não é no sentido de excluir, nem de cancelar, tá? Porque cancelar pensamento, essa coisa de dizer cancela, 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 exclui, 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 não funciona, porque ganha força. Lei do pertencimento, tá? Muitas vezes eu já falei disso por aqui. Quem já me segue já viu eu falar disso. Existe uma lei, que é a lei do pertencimento, que diz que tudo pertence. Tentar cancelar, tirar, excluir, não funciona, gente. Ganha força, porque nada pode ser excluído, tudo faz parte. Então o movimento é de dizer sim, eu acolho você, pensamento. Só que eu escolho não pensar nisso, eu escolho pensar em outra coisa. Vai ler um livro, vai escutar um mantra ou uma música que você gosta, vai dar uma caminhadinha, vai curtir um pôr do sol, sei lá, vai tomar um café, vai distrair para sair daquele pensamento e poder olhar para outras possibilidades. Agora, se os pensamentos tóxicos vêm, é porque você está vivendo isso internamente. Então, emocionalmente, você também precisa mudar o que você sente. Mudando o que você sente, você ajuda os pensamentos a se reequilibrarem também, a se alinharem. Porque a frequência do coração e da mente andam juntas, né? Já falamos disso também muitas vezes. No momento que cria coerência no coração e no sentimento, eu também crio coerência no meu pensamento. Então, no momento que eu penso coisas ruins e eu me associo emocionalmente, isso cresce. Mudando o foco, eu vou dissipando, vou formando novas conexões neurais e aí isso vai fazendo com que eu mude o meu estado mental e emocional naturalmente, ok? Agora olha só, nos próximos dias eu vou fazer uma semana muito especial por aqui, que é a semana do 0 ao primeiro atendimento, onde você vai ter acesso a 3 aulas para eu te falar tintim por tintim como iniciar e ser um terapeuta profissional. Lá eu vou compartilhar os mais de 20 anos aí de conhecimentos, quase 20 anos de experiência como terapeuta e principalmente como começar do absoluto zero, mesmo que você não tenha nenhuma formação, mas esteja sentindo um chamado e como se preparar para atender os seus primeiros clientes de forma profissional. Então já pega o link aqui, se inscreve e aproveite essa grande oportunidade. A gente nunca fez esse evento assim, então vai ser uma alegria ter você por lá. Caso você ainda não seja terapeuta, já venha sentindo um chamado para iniciar nessa área, tenha estudado sobre o assunto, ou mesmo você já tem algumas formações, só que nunca atendeu ninguém e não sabe como iniciar.
Pega o link, já se inscreve para acompanhar tudo e para estar conosco nessa semana do 0 ao primeiro atendimento. Combinado? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.